coisa aqui que não consegue desligar, não? É só desligando essa daqui já melhora muito. Não. Sim, yes. Acho que aquela de trás também pode ligar, né? Desliga todas, pô. Porque senão vai ficar muito calor. Se alguém dormir aqui, você não Tem vai mais falar uma que eu vou aqui. jogar água na pessoa. Tem mais uma ligada aqui. Então, aí, não foi diferença. Gente, vamos começar então. Assim, a Luísa tinha me falado aqui que o espaço era pequeno. Eu não imaginei que era tão pequeno. Então, assim, eu vou dar aula aqui sentado, porque gente, se eu me levantar vai acabar por pegar aqui a projeção, né? Eu chamo Claudio Omar, eu sou neofiliado novo, comecei agora, apesar de ter conhecimento do partido há muito tempo, mas acabei empolgando mais pelo projeto depois das últimas eleições. A gente conseguiu eleger uma galera aí de deputados, trabalhei ativamente na campanha da Júlia. Na verdade, a Júlia era minha amiga antes de ser deputada, acabou ficando mais amiga ainda depois que foi eleita. Só que infelizmente ela foi deputada pelo Novo, então assim, o Novo tudo é espartano, né? Então assim, se ela tivesse eleito pelo PMDB, hoje eu estava com um baita cargo no governo, estava bem pra caramba. Eu não tava aqui, ia ser maior também. Ia só nessa. Ia ter seus mordomos. Ao menos gelado ia ser, né, cara? Não, mas aí como era do Novo, eu tô aqui dando lá de graça. Então assim, mas eu tô feliz. Fico muito feliz de ver, tá um quórum bom aqui de pessoas, eu tava com medo de ter quase ninguém. Eu sou professor de economia do IDP, eu sou o coordenador do curso de graduação lá. Eu digo que eu sou professor de economia porque eu já dei várias matérias de economia. Essa aqui era uma aula que eu já tinha pronta, inclusive, dei só umas adaptações. Dei aula de economia brasileira, dei aula de finanças públicas e trabalho também, sou pesquisador do IPEA. Apesar de não ser concursado como pesquisador do IPEA. Eu sou pesquisador no IPEA, porque eu sou de outro concurso. Então, atualmente, eu estou no IPEA. Vocês todo mundo tem conhecimento, galera que não é economista, IPEA é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Acho que o principal é o Instituto de Pesquisa e Estudo Econômico do Governo. Então, o convite do Lucas, né? A Luísa, acho que me indicou para o Lucas para poder dar uma aula sobre liberalismo. Liberalismo é um negócio que é muito complicado a gente dar aula, eu estou falando isso porque é como dar uma aula sobre democracia. O que é democracia? É muito complicado. Tem gente que vai dizer que no Irã tem uma democracia, porque as pessoas votam no Irã e efetivamente elas votam no presidente que é fantoche do Ayatollah que ele está lá hoje. Então vai ter gente que falar que é uma forma de democracia. Então assim, vai ter gente que falar que não, só que a Índia não é uma democracia, que só os Estados Unidos é uma democracia. Então tem vários tipos de coisa. Liberalismo é a mesma coisa. Vai ter vários conceitos diferentes sobre liberalismo, também é complicado. Então, qual foi a minha escolha? Falar sobre liberalismo, para liberalismo clássico. É como você tentar explicar uma árvore, como você falar como é que é uma árvore. É muito mais fácil explicar uma árvore pelo tronco, ou seja, pelo começo dela, do que pelos galhos. Os galhos vai ser muito complicados, vai ter várias formas diferentes. Então, eu vou estar lá dando aqui para vocês um tronco sobre o liberalismo. Até porque a gente vê muita gente falando muita besteira sobre o liberalismo. Isso é um negócio que me deixa muito triste. Enfim, começar. Inicialmente, uma coisa que eu aprendi com os jovens aí quando eu dou aula é peça para curtir minha página. Então, se possível, curta minha página, o professor pode chamar no Facebook. Essa é a minha página. Então, enfim, o professor do IDP está na bancada lá com essa turma de formandos. Para começar a palestra, eu acho muito legal esse post do Pedro Menezes. Todo mundo conhece o Pedro Menezes? É um cara enfim, escreve umas coisas muito legais. E aí ele posta isso aqui: o liberalismo nunca deu certo em lugar algum do mundo. Ele sempre escuta esse tipo de coisa. Diz o sujeito que defende democracia, liberdades constitucionais, propriedade privada e trocas voluntárias. O liberalismo deu tão certo que boa parte da agenda histórica dos liberais deu apenas bom senso. Na verdade, hoje é apenas bom senso, a gente pensa esse tipo de coisa. A gente não consegue... E é uma coisa que é muito louca, assim, você pensar que essas coisas hoje são bom senso. A gente fica pensando, faz 400 anos que é assim. Não, faz 30 anos que é dessa forma. Antes da queda do Muro de Berlim, a gente realmente imaginava que existia uma outra forma de a gente poder discutir que não fosse uma forma democrática. Eu não digo nem de socialismo, comunismo, não sei o quê, porque as pessoas discutem um pouco sobre coisas do socialismo, até algumas coisas do comunismo, mas uma coisa é certa, a democracia ela virou uma coisa de consenso. Então, uma situação apenas, você discute formas de democracia, mas as pessoas, todo mundo quer morar em democracias. Não é à toa que a gente tem, né, pessoas fugindo de Cuba para os Estados Unidos, não ao contrário. Então, assim,
De onde surge o liberalismo? O liberalismo ele nasce como um antagonismo do absolutismo. Ele é melhor ilustrado no debate entre Hobbes e Locke, ambos contratualistas. Não sei se vocês lembram disso daí, isso é um negócio que a gente estuda ainda durante o segundo grau, mas estudo de forma muito pouco. O que são os autores contratualistas? São os autores que eles falam que a sociedade nasceu na base de um pacto social, de um contrato social. O Hobbes, com Leviatã, ele defendia que o contrato social era um pacto de submissão. O que é o Leviatã do Hobbes? O Leviatã seria um grande monstro, e agora não lembro como é que ele descreveu o Leviatã, mas na verdade é um grande monstro com várias cabeças, onde as pessoas se matavam entre si, se matavam, um grande monstro, enfim, que devorava como se devorava essas pessoas. O que era? Antes da gente viver sobre o Estado, sobre a mão pesada de um monarca, quando as pessoas são extremamente más e egoístas, elas viviam num estado natural onde eram todos contra todos. E essa daí é a palavra que ele utiliza, todos contra todos. Então seria como se as pessoas efetivamente se matassem, enfim, as pessoas vivessem em conflito e estivessem se matando. Então elas chegaram no treinamento e falaram, cara, eu acho que está ruim, assim, eu não gosto muito de morrer, eu não gosto muito de ser torturado. São para coisas minhas, assim, eu não gosto muito de ter, sei lá, um braço arrancado. Então vamos fazer o seguinte, vamos conversar, gente, aqui e vamos começar a viver uma situação melhor. Então vamos fazer o seguinte, a gente escolhe uma pessoa para mandar na gente, a gente perde um pouco de liberdade, porque esse cara vai mandar em mim e ele fala, não, faz tal coisa, eu não vou poder fazer, porém, por outro lado, a sociedade ela vai ser um pouco mais, digamos, vai ter um pouco mais de ordem. Então eu perco um pouco de liberdade, mas eu tenho um pouco mais de ordem. Então, o que ele fala, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se não houvesse alguém nos regulando, a gente se mataria de si mesmo. Esse aqui também é célebre essa frase do Hobbes, o homem é o lobo do homem. É tão célebre que ela tem inclusive uma música do Falcão, os maiores cantores desse país. É Falcão do Nordeste, gente, não aquele cara lá do Rapa, lá que não canta nada. Então assim, quem já teve uma ceia de Natal em ano de eleição sabe bem disso. Sabe o que é um Leviatã. Então pense no avô de vocês reaça, no seu tio petista disputando lá quem vai pegar um pedaço do peru. Era mais ou menos isso que as pessoas pensavam, que o Hobbes pensava que era, antes da gente ter esse pacto social, como um rei absolutista falando, se comporte, se você não se comporta, eu vou te matar. O Locke, ele já, por outro lado, apesar de ser contratualista também, acreditar no pacto social, ele acreditava no pacto de consentimento. E por que ele dizia isso? No estado da natureza existia um juiz comum e imparcial, sendo todos os homens juízes em suas próprias causas. Porém, o problema do homem é que ele, apesar de não ser racional, ele também é passional. Portanto, decidiram realizar um pacto social que os tiraria do estado de plena liberdade. Percebam que o Locke, apesar de ser um dos baluartes do liberalismo, ele é um cara que também aceita que o Estado te tira um pouco de liberdade. Ainda te aceita que se você tem plena liberdade total, ou seja, se você tem uma liberdade que chega um momento que eu posso matar uma pessoa, não é uma liberdade que é tão boa. Então a gente tem que perder um pouco de liberdade para a gente poder viver numa situação melhor. Então, assim, o que quer dizer que esse pacto fazia? Ele protegia as propriedades e as ofensas sofridas seriam julgadas por um juiz comum e imparcial, de acordo com as leis. Mais uma vez, isso é uma coisa assim que a gente pensa, não, assim, isso é meio senso comum. Isso é hoje. Há 400 anos atrás, quando a gente teve esse nível de debate, era uma coisa muito louca esse tipo de coisa. Você ia chegar para um rei e falar assim, não, cara, a gente vive no seu reino, mas assim, você não vai mandar na gente de forma que você quiser. Você vai mandar na gente sobre leis estabelecidas e se alguma coisa der errado, quem vai julgar a gente é o juiz e não você. Então, assim, isso é um negócio que não entrava na cabeça das pessoas daquele tempo atrás, né? Enquanto o Hobbes defendia que as coisas podiam ser ruins com o monarca absoluto, pior seriam sem eles. Portanto, a concessão de liberdade era irrevogável. Então, é exatamente o que ele falava. As pessoas do estado da natureza se matavam. Literalmente se matavam. As tribos se matavam entre si. Você não tinha tanta certeza que você ia sair para caçar e você ia chegar, sua família está lá. Eu não imagino que seja muito diferente disso. Então, assim, é o que ele falava. Se está ruim assim, com o rei mandando na gente, vai ser muito pior sem ele. Então, essa concessão de liberdade é irrevogável. A partir do momento que a gente vive sobre o rei, ninguém pode reclamar. A gente tem apenas que obedecer a ele. Inclusive, vai ter até a questão do direito divino, que é o próprio Deus que dá esse direito para o rei. O Locke discordava, ele defendia que se você consegue a sua liberdade, que você consegue a sua liberdade. Porém, se o governante se tornar um tirano, ele pode e deve ser disposto depois. Por quê? O que ele falava? Cara, a gente está dando a nossa liberdade para a gente viver melhor, não é para a gente viver pior. Então, se a gente tem um tirano mandando na gente, uma pessoa que nos trata mal, é dever de todo ser humano se revoltar e se revoltar contra ele. O liberalismo, inicialmente, ele não era contra a monarquia, mas contra o poder absoluto. É um negócio interessante a gente pensar isso.
citar mais para frente, mas a pátria que nasce o liberalismo é uma pátria que até hoje é monarquista. A Inglaterra até hoje é uma monarquia. Isso, tudo bem, o rei hoje tem muito pouco poder, mas naquela época tinha mais. E ainda assim os liberais, eles começam esse movimento não contra a monarquia, mas contra o poder absoluto, contra a tirania, contra o fato de as pessoas não poderem serem donas do seu próprio futuro, do seu próprio corpo. O poder absoluto não quer dizer apenas monarquia, o Stalin é um ótimo exemplo disso. O Stalin seria o que a gente chegou mais próximo de a gente ter um monarca absoluto, sem ser um monarca absoluto, então uma pátria gigante, né? Você vai ter outros lugares menores aí, muito provavelmente o Kim Jong-il a dinastia dos Kings na Coreia do Norte teve muito mais poder que Stalin, digamos assim, naquela região, mas o Stalin ele governava quase que, acho que é um sexto do mundo, né, que é o tamanho da União Soviética, se você contar também os países da satélite oriental. A democracia liberal representativa diz que todo ser humano é um voto. Mais uma vez, isso aqui é um negócio extremamente revolucionário. Porque, apesar de Clístenes, eu acho que vocês devem lembrar desse nome, que é reconhecido como o pai da democracia, grego, ele defendia não que todas as pessoas poderiam votar, mas que só os cidadãos poderiam votar. E para você ser um cidadão, você tinha que ter vários tipos de... você tinha que passar por vários tipos de pré-requisitos. No Brasil, acho que até na época do Império, para você ser considerado cidadão, você tinha que ser homem, ter não sei quantos alqueires de terra e coisas assim. E o liberalismo fala isso, não, todo ser humano ele tem direito a votar. Se você é um ser humano, você nasceu como ser humano, você tem direito a um voto. Mais uma vez, isso é uma coisa realmente revolucionária. A Revolução Gloriosa Inglesa, que costuma ser considerada o marco do liberalismo, foi o fim do absolutismo monárquico britânico e propiciou o aumento do poder do parlamento e estabilidade política e econômica na Grã-Bretanha. Então, a Grã-Bretanha, ela vira um parlamento de fato. Na verdade, existia um regime parlamentar, mas era muito fraco, que era mais ou menos como aquele poder moderador do Dom Pedro. Tipo assim, vocês podem decidir o que for, mas se eu não gostar, eu veto e vai ser do jeito que eu quero. Não, depois da Revolução Gloriosa isso muda. Assim como o marxismo ele influenciou diversas revoluções comunistas, o liberalismo influenciou as revoluções francesa, americana, iluminismo, a Carta de Direitos Humanos e até mesmo a Inconfidência Mineira. Nos textos que eu passei para vocês, eu fiz questão de mostrar isso daí, que a gente tinha os inconfidentes, eles tinham diversas ideias liberais e liam sobre autores liberais já durante aquela época. Acho que, agora não lembro do texto, parece que foi um padre que compilou essas ideias e levou para os inconfidentes. Se vocês não sabem, eles chegaram a tentar, inclusive, se encontrar com George Washington. George Washington ele era embaixador dos Estados Unidos, salvo engano, na França, e os inconfidentes... Acho que é a paz. Essa planeta é muito inteligente, né? Não sei. Você está certo, eu não sei se é o Jefferson ou o Washington. O Washington é general, o Jefferson que era diplomata. Não, mas ele um desses dois era embaixador na... Eu acho mais provável. Qual foi o primeiro presidente? Foi o Washington? Foi o Washington. Então foi o Jefferson. Você está certo. Provavelmente era o Jefferson, então. Olha aí, gente, eu tenho que arrumar um aluno menos inteligente, aí que faz passar vergonha. Obrigado, pode falar à vontade, não tem problema não, estou fazendo brincadeira. Enfim, chegaram a se encontrar com um embaixador americano, que eu lembro agora o nome, acredito ter sido o Jefferson, então falha a mim, para poder pedir apoio dos Estados Unidos à Revolução, à Inconfidência Mineira. E enfim, isso não conseguiu levar isso a cabo porque a Inconfidência foi sufocada antes. E é interessante, é uma coisa assim que me dói, cara, que as pessoas falam que direitos humanos é coisa de comunista, né? Na verdade, pelo contrário, os direitos humanos eles nascem devido às ideias liberais de que há direitos intrínsecos a todos os indivíduos. Então, gente, pelo amor de Deus, não me falem que direitos humanos é coisa de comunista, é coisa que defende bandido, coisa assim. Isso me causa urticária. Os principais, inclusive, uma das coisas que eu estou sempre falando para as pessoas sobre liberalismo, com todo mundo bom do mundo, tipo, toda a felicidade, é tentar fazer que as pessoas sejam menos retardadas. Então, assim, uma pessoa que fala que o direito humano, cara, não é uma coisa de comunista, é uma coisa de uma pessoa imbecil. Pelo contrário, a Carta dos Direitos Humanos, ela começa inclusive com uma frase que é quase que tirada dos contratos de Locke, que eu vou trazer isso mais para frente. E eles nascem, na verdade, devido às ideias liberais de que há direitos intrínsecos a todos os indivíduos. Qual que é esse direito? Você nasceu homem, você tem direito a diversos tipos de direito. Eu vou citar isso aqui um pouco mais para frente. Grandes pensadores liberais clássicos. A ideia de democracia liberal vem de pensadores como Montesquieu, Locke, Adam Smith, David Ricardo, entre outros. A gente vai ter vários. Esses são os meus principais. Como eu sou professor, eu escolho quais são os outros que eu vou falar. Então, assim... Eu estou me contradizendo.
coisas que são muito interessantes. Né? O Montesquieu ele propõe o sistema de pesos e contrapesos, usado virtualmente por quase todos os países do mundo, que são divididos em executivo, legislativo e judiciário. É tão louco a gente imaginar que as coisas não eram assim antes. Tipo, são umas coisas assim que a gente tem, e a gente fica, caraca, realmente, isso foi uma pessoa que inventou. Não é como o comércio que existe desde que o senhor, sei lá, que um macaco estava em cima de uma árvore, jogou uma maçã para o outro, e ele vai fazer com essa maçã, deu para um ou para o outro. Não, tipo, esse sistema de pesos e contrapesos, ele foi inventado pelo ser humano há 300 e poucos anos atrás. Isso é um negócio que é muito interessante de pensar. O Locke foi o grande defensor dos direitos negativos, naturais e da propriedade privada. Os direitos negativos, a gente tem direitos positivos, que é o quê? Eu tenho direito, por exemplo, à livre expressão. Isso é um direito positivo. Eu tenho direito negativo, que é qual? Eu tenho o direito do Estado não se meter na minha vida. Então, o direito que eu tenho de não ter pessoas, de ter o Estado sem me tiranizar. Direitos naturais são direitos que a gente nasce, direito de propriedade privada. Adam Smith, todo mundo ouviu falar, né? Que é o cara da riqueza das nações. Ele é quem realmente inicia o liberalismo econômico. Tudo que eu tenho falado até agora foi só liberalismo, digamos, político, exatamente. O Adam Smith é o cara que vai falar sobre o liberalismo econômico, e aí que começa as confusões entre o que é ser liberal. Porque a maior parte que você vê pessoas imbecis falando que são contra o liberalismo, as pessoas não querem dizer que são contra o liberalismo. As pessoas são contra o Estado mínimo. E aí a gente pode discutir se é bom ou não, se o Estado mínimo é bom, se o Estado grande é bom. As pessoas são contra, por exemplo, mais ou menos isso, o Estado ser pequeno. Mas você não faz você ser contra o liberalismo porque você acha que o Estado tem que ser maior, porque você acha que o Estado tem que tomar decisões da economia. Não, você é contra o liberalismo econômico. Você não é contra as ideias liberais, porque você não é contra, por exemplo, que tem executivo, legislativo e judiciário, você não é contra que todos os seres humanos são iguais e têm direitos que nascem com eles. Isso são duas coisas diferentes. Isso aqui é uma das frases mais célebres do Adam Smith, né, da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro, que esperamos o nosso jantar, mas das considerações que eles têm pelos seus próprios interesses. Apelamos não à humanidade, mas ao amor próprio, e nunca falamos das necessidades, mas das vantagens que eles podem obter. Isso é uma coisa muito louca, assim, de você pensar que é dessa forma, e que as pessoas não pensavam assim. A padaria que está lá, que tem na porta da minha casa, o cara não começa a trabalhar às 6 horas da manhã porque alguém mandou ele trabalhar. E ele não tenta fazer o melhor pão de Brasília para poder me vender porque ele gosta de mim. É que, na verdade, ele sabe que se ele fizer o melhor pão de Brasília, mais pessoas vão comprar dele. Então, a gente tem um match de interesse. Ele quer ter o melhor produto para ter mais clientes, e eu quero que ele faça o melhor produto de forma mais eficiente, ou seja, de forma mais barata, porque eu quero uma coisa boa e barata para poder comprar. Então, acaba que tem um match. A gente tem dois interesses que se cruzam. E quando você tem todas as pessoas perseguindo o seu próprio interesse, a economia inteira funciona melhor. Então essa é a ideia que a gente vai ter sobre o liberalismo econômico. E é por isso que eu acho que é um negócio que dá extremamente certo. A gente não pode imaginar que tem um grande pássaro dizendo, não, faça isso ou faça aquilo. Ó, grande pássaro, o que eu devo produzir? Como era na época do Stalin, né? Não, a gente vai produzir tal coisa, eu vou produzir tal coisa. Não, as pessoas, cada um vai pensando. E por que isso é interessante? Porque se lá na frente eu inventar uma coisa tão ruim quanto, por exemplo, Fanta sabor maçã, eu estou vendo que poucas pessoas aqui tiveram esse prazer de provar isso, porque eu era moleque nessa época e foi uma das piores coisas que eu já tomei na minha vida. Tipo assim, se as pessoas não gostam, o que acontece? Eles param de produzir, pegam o prejuízo e acabou. O prejuízo fica só com quem resolveu aquilo. Quando você tem um grande administrador, um grande pássaro, que fala assim, não, vai ter que produzir esse tipo de coisa, quando dá errado, toda a sociedade acabou por pagar. Isso não é uma coisa que possa acontecer hoje em dia no Brasil, gente. Não, tipo, isso aí é uma coisa inviável nesse país, né? É uma coisa que não aconteceu, né? Davi Ricardo, em sua teoria das vantagens comparativas, constitui a base da teoria do comércio internacional. O que o Davi Ricardo falava? Isso, estamos falando de uma forma mais rápida possível, mais resumida, que tipo, dá para dar uma aula só desses quatro aqui. Davi Ricardo fala a vantagem comparativa é o seguinte: faça o que você faz de melhor. Eu faço o que eu faço de melhor e a gente vai comerciar. Porque se a gente não tem comércio, eu sou obrigado a fazer minha própria roupa, a plantar minha própria comida, a fazer a segurança da minha própria casa, e tipo assim, nem tudo isso eu sou bom. Então, por exemplo, cada um fazendo o que é melhor, acaba que todo mundo acaba ganhando. Você pensar assim, ainda que eu conheça uma pessoa que seja melhor do que eu em tudo, mas o fato dela poder se especializar no que ela é melhor, mesmo que ela seja melhor do que eu em outras coisas, e eu posso fazer essas coisas pior do que ele faz, é melhor para todo mundo. Você pega um exemplo, por exemplo, do Bill Gates. Ele é um gênio, um cara que manja tudo de programação. Ele pode ser um gênio para lavar carro, por exemplo. Ele é o cara lava o carro mais rápido do mundo. E eu
Deve ser um cara que não sei lavar carro, mas é muito melhor ele pegar um imbecil que nem eu para lavar um carro e levar 3 horas lavando o carro dele, do que ele gastar 1 hora dele fazendo isso, que ele pode, por exemplo, ganhar milhões em 1 hora, pagar para mim aí R$50 para lavar o carro dele em 3 horas, acaba que nós ganhamos. Eu, como eu sou um cara totalmente inepto, sem fazer nada, e ele porque pode produzir muito mais. Então é bom para todo mundo. Não quer dizer que eu vou fazer, eu seja o melhor fazendo aquilo, mas que eu faça o que eu seja melhor. E quando cada pessoa se especializa no que é melhor, acaba que toda a sociedade sai ganhando. E esse tipo de coisa que eu estou falando aqui causa urticária na galera mais à esquerda, né? Que vai falar que não, que a gente vai ter trocas desiguais e coisas do tipo. Mas valia é pior ainda. Não falo nem isso, não pela madrugada. Né? Então, quais são os conceitos principais do liberalismo? Liberdade individual, propriedade privada e direitos naturais. Eu gosto de colocar o direito à livre expressão de forma bem clara. Posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizer. Vocês conhecem essa frase? Sim, de quem é essa frase? Pois é, eu achei que era também, mas não, galera. É da biógrafa do Voltaire. Eu tinha certeza que era do Voltaire isso aqui, só que eu nunca falo isso. Eu sempre achei estranho o Voltaire ter dito isso, né? Não tinha uma personalidade muito aberta, né? É, exatamente. Não era um cara faz mais sentido, tão eloquente. agora que eu sei que não é dele. Não, eu tinha certeza, eu ia botar aqui, Voltaire, né? É famoso. Aí eu tava tentando lembrar qual era a frase, a gente teve no Google, não entendendo, parece assim. Principais frases que você acha que o fulano falou e nunca falou, tá ligado? Mas isso aqui é a base principal da livre expressão, né? Eu posso não concordar com o que você diz, mas eu vou defender até a morte de dizer. Cara, eu não vou estar sempre certo. Ninguém quer estar 100% sempre certo. Porque ninguém quer o super saiyajin, que tem poderes sobrenaturais. A gente é. Então eu acho que todo mundo tem que ter o direito de falar o que quiser, desde que não seja ofensivo, desde que não seja, enfim, desde que não invada a liberdade de outra pessoa. Hoje a democracia liberal é algo tão vitorioso que até regimes tiranos como a Rússia, a Coreia do Norte e o Congo de Kabila tentaram manter um regime democrático em seus regimes. A Coreia do Norte, por exemplo, ela chama-se República Popular Democrática da Coreia do Norte. Isso é um negócio muito doido de se pensar. Coreia do Norte. Ah, da Coreia, desculpa, obrigado. Rapaz, como é que eu tenho você? Você sentou no lugar certo. Já, você vai ganhar emprego. Exatamente. Eu sempre estou sentado no lugar certo. Porra. É impressionante a sua modéstia. É interessante que eu estou falando da Coreia do Norte, porque eu já viajei para a Coreia do Norte, fui lá em 2012. E eu ficava muito preocupado, depois de ir para a Coreia do Norte, nunca mais entrar nos Estados Unidos de novo. Porque eu achei que quando você ganhasse um vídeo da Coreia do Norte, até aquela, no seu passaporte, tem aquela foto do Kim assim, né, brilhando assim, escrito Norte Coreia, né? E não, tem escrito República Popular Democrática da Coreia. E, tipo assim, nunca, eu entrei várias, fui umas 3 vezes nos Estados Unidos depois, e os caras folhando meu passaporte nunca se tocaram para que isso era a Coreia do Norte. E quando você lê República Popular Democrática da Coreia, você pensa na Coreia do Sul, né? Um negócio doido, né? O Camboja de Pol Pot chamava-se República Democrática do Kampuchea, um país com Killing Fields. Eu não sei se você já ouviu falar de Pol Pot, você já viu filmes de Pol Pot. A própria Angelina Jolie ela fez um. É um negócio muito louco. O cara matou 1/7 da população. Pegou uma cidade que tinha milhões de habitantes, enfim, levou todo mundo para o campo, transformou uma cidade, enfim, acho que tinha 20 mil habitantes, o Phnom Penh, depois que ele saiu. E assim, muita gente quando viaja para o Camboja vai só no partes principais, que é o Angkor Wat. Mas se um dia vocês forem para o Camboja, surgiu demais e visitaram até na capital, porque ela tem uns museus muito legais sobre a época do Pol Pot. E ainda assim, um país desse se chamava República Democrática da Kampuchea. Isso que é interessante, né? A gente sempre lembrar que 2 países com McDonald's dificilmente entram em guerra. Vocês pararam para pensar, nos últimos 40 anos, todos os países que se mataram, um dos 2 não tinha McDonald's. Isso é um negócio bem interessante. Tirando Rússia e Geórgia, na 2008, eu não consigo pensar nesse país que tinha McDonald's que entrou em guerra. Guerras grandes, assim, né? Tipo, não uma guerra do futebol que teve no El Salvador, essas coisas assim. Não, falando guerra mesmo tipo de avião, artilharia, coisa do tipo. Por quê? Porque é um negócio tão doido de você pensar que o liberalismo é tão forte entre as nações que as nações elas deixam de querer se matar umas às outras, baseadas no pacto social que é melhor você viver em paz do que em guerra. Aí eu resolvi fazer um quiz aqui com vocês. Que você dissesse assim, essa Constituição, artigo 66, os cidadãos têm o direito de eleger e ser eleito. Liberdade de expressão, imprensa, assembleia, manifestação e associação. Liberdade de crença religiosa. O que vocês acham que esse país é?
Alguém não sabe chutar? Venezuela. Ixi, não. Venezuela tem liberdade de criança religiosa. Né? Parece que tem uma coisa. Não, nossa não. Nossa, esses direitos no artigo 5º. É desse rapaz aí? Não, desse aqui. É desse coreano simpático aqui. Cara, quando eu estive lá no Rio Grande do Norte, tipo assim, eu tava andando no lugar sobre a gente assim, Constituição do Rio Grande do Norte, eu quero comprar isso aqui. Eu fiquei muito, eu juro pra vocês, eu fiquei impressionado. Os caras preveem liberdade de criança religiosa, liberdade de expressão. No Rio Grande do Norte! Tem liberdade de expressão, para não falar mal. Você é livre pra não falar mal. Não, isso é livre pra falar mal. Mas pode, mas se quiser viver, né? Não gostar muito da vida. Né? Esse negócio, direito de eleger e ser eleito. Eles têm isso na Constituição. E aí interessante, tipo assim, no norte ninguém fala inglês, né? Então tipo, tinha muito pouco pessoas que a gente podia conversar. Eu conversava basicamente com o meu guia, né? Aí a gente acabei ganhando confiança dele, aí eu falei pra ela assim, como é que é? Aqui tem eleições, porque é democrático. Obviamente que é democrático. É a maior democracia do mundo. Eu falei, que legal. E como é que funciona aqui para você votar? Não, o partido seleciona 2 pessoas para ser tipo assim, o vereador tipo, da cidade que você mora. Eu falei, que legal. E você pode se candidatar? Não, o partido te escolhe. E como é que o partido escolhe? Ele procura as pessoas mais trabalhadoras do país. Eu falei, então não vai dar certo. Os caras votam, eles votam lá. É tipo um The Voice da política. O que eu estou mostrando aqui para vocês? É louco você imaginar que mesmo num país tão maluco como a Coreia do Norte, a Coreia do Norte ela parece uma Disneylandia, assim, só que dos Kim, né? Tipo assim, tudo lá tem a cara deles, tudo foi inventado. Mas num país tão maluco como esse, eles preveem, pelo menos a Constituição, ideias liberais. É muito interessante a gente pensar dessa forma, o quanto que a democracia hoje é um conceito afincado na humanidade hoje. Então, mas afinal, o que é liberalismo então? O liberal ele não é contra o Estado. Na verdade, isso é anarcocapitalista. Isso não é ser liberal. Na verdade, seria um pouco além do liberal, né? Seria o libertário. O libertário e o anarcocapitalista, eu sempre tive dificuldade em diferenciar os dois. É porque é meio complicado porque tem muita gente que faz confusão com a palavra. E geralmente quando eu falo em libertário eu falo anarcocapitalista e liberal é quem não é anarcocapitalista para diferenciar. Se eu pudesse dizer, o Cláudio Omar falando, tipo eu diria que o liberal, existe o liberal, o mais para lá é o libertário, o mais lá na frente seria o anarcocapitalista. É o que eu entendi até hoje, mas a gente diferenciar entre libertário e anarcocapitalista, eu não tenho essa dificuldade pelo que eu li deles. É bem sutil. Mas uma coisa é certa, liberal não é contra o Estado. O liberal ele aceita que o Estado é o mal necessário. O Friedman costumava dizer, e o Friedman é um cara libertário, que o anarquista era um liberal irresponsável. Para Thomas Paine, o Estado ele existe porque os homens são maus. Então, como os homens são maus, eles têm interesses discordantes, você precisa da política para poder decidir como você vai alocar as coisas, como as pessoas vão viver, e para isso você precisa do Estado. Se é para a gente brigar, pelo menos a gente briga sobre leis e regras pré-estabelecidas. Então, por isso que é importante a gente ter um Estado. O liberal entende que o Estado é um mal necessário, ele tem que existir para garantir o que há de mais sagrado para o liberalismo, a proteção da propriedade privada. Então, para isso seria o Estado. Então, assim, vai ter gente que vai falar, autores liberais vão falar, não, o Estado tem que fazer intervenção na economia, tem gente que não vai ser, mas você pegar o cerne do liberalismo, proteção da propriedade privada. A proteção da propriedade privada não quer só dizer seu carro, aquele cercadinho que você tem para plantar alguma coisa, não, a sua própria vida, o meu próprio corpo, a minha própria vida, o que eu vou fazer na minha vida, como é que eu penso, como é que eu faço, como é que eu quero viver melhor, desde que eu me invada a liberdade, que é a propriedade privada de outra pessoa. Parte dos liberais, inclusive, defendem a atuação do Estado de forma limitada, mesmo em falhas de mercado. Principalmente os liberais após a crise de 29. Até 29 a gente tinha meio que um consenso mundial que era melhor o Estado não intervir na economia de forma alguma. Na verdade, foi a época áurea do laissez-faire, do tipo, deixa se fazer, deixa que a própria economia se regula, e a gente teve a crise de 29. E aí depois a gente tem o Keynes, que vai ser o cara que vai falar assim, não, tudo bem, a economia ela roda melhor se não tiver o Estado controlando tanto. Mas em momentos que a gente tiver uma situação mais complicada, é importante que o Estado atue. Aí a gente vai ter outros liberais que vão falar assim, tudo bem, o mercado não vai ser sempre perfeito.
e a gente realmente tem falhas de mercado. Só que quando o Estado trabalha nas falhas de mercado, ele melhora ou piora as falhas de mercado? Então as pessoas mais liberais, digamos assim, mais laissez-faire, elas têm esse tipo de discussão hoje. Reconhece que é falha de mercado, porém não reconhece que o Estado é a melhor forma de poder atuar sobre a falha de mercado. A grande diferença entre o socialismo e o liberalismo é referente ao conceito de propriedade privada. Professor, Senhor? Só interromper, é porque eu Pode interromper à vontade. essa parte, né? A crise de 29 não se dá justamente por isso, o governo tentando intervir cada vez mais nessa parte da... É por isso que tipo, eu só cito. Bom, mas é porque, tipo assim, se você olhar o gráfico da crise de 29, antes da crise de 29, você vê um aumento muito no crédito, que o FED começou a botar para rodar na economia. Exatamente. E você ainda teve várias atuações do Hoover, por exemplo. O Hoover ele não permitiu, na época que crashou a bolsa, que os salários eles flutuassem, fossem para baixo. Ele fez com que manteve o negócio acima. E depois ele ainda fez uma manobra populista que ele passou a tarifa Smoot-Hawley, né, que fechou. Eu cheguei. Não, isso o que eu estudei de 29, mais ou menos o que você está falando, isso é verdade. Eu não quero discutir 29 porque é muito polêmico. Porque efetivamente, vai ter gente que vai falar que estava dando tudo certo e o Estado começa a influenciar. A mesma coisa que se fala em 2008, por exemplo. A gente teve durante muito tempo, na verdade o problema não foi falta de regulação do mercado financeiro, mas foi porque o Estado estava oferecendo quase que taxas de juros quase que negativas para poder ativar a economia. Isso leva à crise de 2008. Enquanto vai ter gente que vai falar que foi falta de regulação que levou à crise de 2008. É uma discussão que é complicada. Como tudo na economia, a gente foi isso. É uma ciência humana, a gente não tem laboratório para poder fazer esse tipo de coisa. Então, se eu não entro nessa discussão, o que levou à crise de 29? Mas uma coisa é certa. A gente tem, as pessoas começam a aceitar um pouco mais de intervenção estatal após a crise de 29. E a gente começa depois a ter discussão. Essa intervenção era pior ou era melhor a situação? Antes a gente não discutia nem isso. Mas a gente imaginava, não, é melhor que o Estado não interfira na economia o mínimo possível. Quanto mais o Estado interferir, pior. Pode ser que você venha falar isso mais à frente, mas já perguntando sobre a minha mesmo. Até onde vai essa limitação do Estado? Existem parâmetros para essa definição? Como essa limitação, desculpa? Ele quer saber em quais áreas o Estado pode atuar. Ah, você tá doido. A gente passa uma semana discutindo isso aí. É isso que eu tô falando. Tipo, a minha preocupação de eu ficar na parte mais raiz, assim, digamos, do liberalismo é isso. Porque é uma situação que, tipo, eu estou tentando pegar as partes mais consensuais possíveis para a gente poder discutir na base disso daí. Depois que você tem os ramos que são feitos, é muito complicado a gente tentar. Porque existem autores que, inclusive, vão se contradizer, mesmo sendo considerados autores liberais. Então, assim, a grande diferença entre o socialismo e o liberalismo é referente ao conceito de propriedade privada. O conceito de propriedade privada para os liberais, ele é sagrado. Para os socialistas, não. Na verdade, É um pecado, na verdade. os socialistas são opiniões liberais, há os que falam que é isso, os mais à esquerda. Os socialistas mais são por cento vão falar assim, a liberdade privada ela é importante, porém, ela tem que se prestar a algum tipo de função social. Que na verdade não é propriedade privada, é coletiva, só que você está pegando uma parte ali. Você pode pensar que tipo assim, seria uma propriedade coletiva porque ela pertence ao país, mas seria meio que uma concessão à pessoa. É uma forma dos socialistas pensarem também. Alguém falou uma coisa? Concessoridade de concessão. Exatamente. O liberalismo, e outra coisa que diferencia entre os liberais e os socialistas, e se a gente pegar no cerne mesmo, o liberalismo foca no indivíduo, o socialismo foca na sociedade, no Estado. O liberalismo ele vê o indivíduo como um grande fator de mudança, como um grande fator de mudança social e desenvolvimento da sociedade. Os socialistas não, eles vão ver mais na parte do Estado. O Estado seria o grande fator de mudança, o grande motor da mudança social. Além disso, o liberal na economia acredita que a economia deve ser primordialmente orientada pela regime de preços, enquanto o socialista pelo Estado. O que é orientar alguma coisa pelos preços? É tipo assim, eu falo pra você, cara, eu odeio varrer chão. Mas tu chegar e falar assim, meu mano, tu quer fazer uma faxina lá em casa, eu te pago 10 mil reais? Cara, da hora. Você não ia? Eu vou agora, eu largo vocês aqui e vou lá agora. Ah, você pode também, eu vou também. E não é com vassoura não, é com pincel, eu vou também. Entendeu? Por quê? Porque o preço está lá em cima. Então, quando o preço está lá em cima, as pessoas vão produzir mais aquele tipo de produto. Se o preço está lá em cima, quer dizer que a sociedade precisa mais daquele produto, aquele produto é mais produto para a sociedade. Se o preço está lá embaixo, as pessoas vão produzir menos, senão a sociedade quer menos. Então, as decisões das pessoas, as decisões produtivas são baseadas nos preços. Os socialistas, as pessoas mais à esquerda, vão dizer que não. Ainda que realmente, nesse determinado momento,
é melhor a gente fazer esse tipo de produto, mas de forma, se você for tentar pensar no futuro, se você for pensar assim, o que é melhor para o país no futuro, o Estado tem esse tipo de coisa. Quer fazer o quê? Planejamento de quais empresas são estratégicas, quais produtos são estratégicas. Não quero transformar ninguém em socialista aqui não, gente. Estou só fazendo o outro lado também, você não ficar falando de socialista e atacar fogo em gente, quer dizer, é ser Estado, coisa assim, não. Tipo, a gente, parte socialista é isso. Tipo, o Estado pode tomar decisões mais, digamos, mais estratégicas sobre o que é melhor para a sociedade. Uma coisa que vocês vão escutar várias vezes, se o liberalismo é tão bom, porque que nenhum, qual foi o país que aplicou, sempre aplicou coisas liberais? A resposta é nenhum, assim como a gente também não tem nenhum país que foi o tempo todo 100% socialista que deu certo. Na verdade, os países que deram certo, que deram errado, aplicam tanto coisas liberais quanto coisas socialistas. Na minha opinião, os países que mais deram certo foram os países que aplicaram mais coisas liberais do que coisas que teve você não pode olhar as coisas em um vácuo, né? Tipo, não é só 100% socialista nem 100% liberal para você analisar o negócio. Exato, porque a gente fala de modelos. Modelos são coisas feitas pelos homens como eles acham que deve ser a realidade. E nunca vai se aplicar 100%, mas a gente tenta chegar mais próximo do modelo. Posso fazer só um adendo? Talvez não seja aplicar coisas socialistas, mas aplicar intervenção. Intervenção é um método, é uma ferramenta amplamente utilizada pelo socialismo em si. Então, você vai ter sociedades liberais mais interventoras, o que leva ele para menos liberalismo, mas não necessariamente para socialismo. Eu acho que talvez essa ponderação seja necessária, né? Porque se você pegar, por exemplo, as grandes economias usando o Fraser ou então o Heritage, nenhuma delas tem ideias socialistas economicamente falando. Às vezes tem uma estrutura social, mas não econômica. Eles usam ferramentas socialistas, usam mais ou menos intervenção. Tá? Sim. Você acha que é pertinente? É porque, na verdade, eu digo o seguinte, quando eu falo da parte de socialismo, eu digo assim, o Estado mais interventor, o Estado, eu poderia dizer pessoas, digamos assim, mais keynesianas, se a gente pegar mais a parte da economia. Exatamente. Porque as pessoas que tendem a ser mais socialistas são pessoas que são, ao mesmo tempo, keynesianas. Elas entendem que o Estado tem Não que intervir. necessariamente, porque nem todo socialista é, tipo assim, keynesiano. Exatamente. Porque tem uns que querem abolir logo. Aí, na verdade, já caminha mais para a parte do comunista. Né? comunismo. Já é o socialista mais que está caminhando para o... Quem é mais keynesiano são os sociais-democratas. Porque, na verdade, são as pessoas que são menos retardadas, são menos malucas. E alguém querer dizer para você assim, não, cara, na verdade é melhor a gente não ter mais propriedade privada, as pessoas vivem como vivem numa tribo, todo mundo tem tudo. Tipo assim, eu não consigo pensar uma pessoa que tem um mínimo de nexo falar uma coisa assim. As pessoas de esquerda que a gente pode discutir, eu não estou falando pessoas de esquerda não, tem muita gente no direito também que é totalmente maluca. Mas as pessoas da esquerda que a gente pode discutir são pessoas só dessa forma, porque como tu está falando. A gente tem que ter um Estado que seja mais interventor, mas obviamente o Estado tem que ter as ideias liberais de cada ser humano é um voto, as pessoas são iguais, as pessoas têm que respeitar o espaço de cada um, coisas assim. Mas essa é a dificuldade que eu tenho de falar num conceito desse, porque toda hora a gente pode trazer um autor diferente sobre esse tipo de coisa. Mas enfim, interessante a gente conversar. E aí, parte principal para mim, além da parte do propriedade privada é só um direito natural do ser humano, mas falar sobre os direitos naturais, que eles foram inicialmente enumerados por Locke. Na verdade, eu percebi meu autor liberal favorito, mais ainda do Adam Smith. São direitos naturais, ou seja, direitos como nascem devido à natureza. E aqui eu trago para vocês a carta, né? Isso aqui não é a Constituição stalinista, não. Isso aqui é a Carta dos Direitos Humanos. Eu me falo mais uma vez, não falem para mim, pelo amor de Deus, que direitos humanos são coisa comunista. Todos os seres humanos, a Carta dos Direitos Humanos, ela abre assim, todos os seres humanos nascem livres. Ou seja, são direitos que eu tenho devido à minha natureza, iguais, em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Isso aqui é Locke. Se você dissesse, se Locke tivesse visto, você podia dizer que ele escreveu isso aqui. E ele é um cara extremamente liberal. Cada indivíduo tem direito à sua própria liberdade e racionalidade, ao contrário dos animais que vivem em estado de natureza constante. Boa tarde, doutor Nicolas. Boa tarde. Tudo bom? Ele é meu aluno, gente, está no IDP também. Para Locke, o conceito de propriedade privada é basilar para o desenvolvimento humano. Pode sentar aí, isso. E aí, esse é um negócio que eu acho muito interessante. Eu não sei onde foi por isso aqui, não sei qual foi o autor que eu vi isso, mas ele diz que as grandes invenções sempre existiram. Se você pensar, a pólvora ela sempre existiu. Precisou chegar a determinado momento que alguém inventasse a pólvora, que alguém descobrisse a pólvora. Mas por que as pessoas pesquisam? Por que as pessoas hoje elas fazem invenções? Se você pensar, um computador, por exemplo, ele sempre existiu. As pessoas elas simplesmente pegam os recursos da natureza, montam, têm ótimas ideias e conseguem a partir disso daí fazer produtos que mudam a nossa vida.
Por que as pessoas fazem isso? Porque elas sabem que se eu produzir uma coisa muito boa, se tiver uma grande versão de hoje para amanhã, e eu puder patentear ela, ninguém vai tomar ela de mim. E eu vou poder ganhar muito dinheiro com isso. É por isso que a propriedade privada é tão importante para o desenvolvimento da humanidade. Porque se eu soubesse, eu vou plantar ali, sei lá, vou plantar milho, eu passo 6 meses plantando milho, e amanhã alguém vai me roubar, eu não vou plantar. Acaba que a sociedade inteira não faz. Então, por isso que é importante o direito da propriedade privada. Como falei, um foguete, a teoria da relatividade, sinfonia, tudo existiu até o ser humano que foi inventado. É semelhante à história de Michelangelo, a escultura de Moisés. Diz a lenda que Michelangelo, quando termina a escultura de Moisés, alguém vai lá e pergunta para ele, como é que você conseguiu uma coisa tão linda? Ele fala assim, cara, já estava na pedra, eu só tirei o excesso. Então seria mais ou menos as coisas que a gente inventa são mais ou menos, sempre teve ali, sempre teve disposto o ser humano. Você pegar o nosso cérebro não é muito diferente de 6 mil anos atrás. Se você pegar uma pessoa que vivia até antes não se compara a pessoa que vivia antes da fase da escrita de hoje. Não se compara alguém que vivia 300 anos atrás do que vivia hoje. Mas se compara, você pegar uma pessoa que nasceu 300 anos atrás e hoje, é uma coisa do outro mundo. 50 anos para trás e para hoje é uma coisa do outro mundo. Então tudo isso sempre foi ocorrendo para a evolução humana devido ao respeito à propriedade privada. Foi a racionalidade e a criatividade humana que fizeram. Ser livre é ter o direito do seu próprio trabalho devido a trocas mutuamente benéficas. E aí tem essa Kiss aqui, essa quem sabe quem é. Esse aqui é um grande autor liberal, você já ouviu falar disso aí? Todo homem tem direito de pensar o que quiser, todo homem tem direito de amar quem quiser, todo homem tem direito de viver como quiser, todo homem tem direito de morrer quando quiser. Alguém sabe quem é? Raul Seixas. Você é o autor liberal aí, meu autor liberal favorito. Isso é uma música do Raul, cara, tipo assim, é muito interessante pensar, né? Tipo, eu sou muito fã dele. Aí eu escutei essa música esses dias, falei, vou levar lá pra lá pros caras, pra ver se eu faço ele escutar Raul também, porque tá tanta música ruim hoje em dia, né? Então, os direitos negativos também são importantes, eles não sofrem coação por parte de terceiro do governo. Liberdade individual, proteção, propriedade, comércio e defesa da paz devem ser defendidos porque são muito importantes para o desenvolvimento da humanidade. Por que é importante? Um negócio é muito interessante, eu não sei se eu li o Friedman escrevendo isso, eu ouvi no documentário, que eu sugiro demais que vocês assistam. Exatamente, obrigado. Sugiro demais que vocês assistam. E o que o Friedman fala assim, cara, esqueçam tudo que vocês pensam, vocês conhecem sobre o que é importante para a paz. Esqueçam ONU, esqueçam tratados de paz. O que é mais importante para a paz mundial hoje é o comércio. O comércio é a parte mais importante. Inclusive o Bastiat fala que por onde não passam mercadorias, passam soldados. Não sabia dessa, mas é muito boa essa citação. Mas é exatamente isso. Livres para escolher o documentário, até no YouTube, com legenda. Inclusive ele é apresentado pelo Arnold Schwarzenegger. Muito interessante isso. E por que eu falo isso? Cara, eu posso odiar o meu vizinho. Eu posso querer que ele morra. Mas se ele vende uma coisa que eu quero muito comprar, quer dizer, eu não vou querer que ele morra. Porque ele produz alguma coisa que eu gosto muito. Eu não vou querer matar o cara que produz uma coisa que eu gosto de comprar. A mesma coisa, eu não vou querer matar um cara que é meu cliente. Então, a partir do que você tem as redes comerciais tão fortes como é hoje, a paz ela se torna uma coisa sensata. Ela torna uma coisa senso comum. Porque, tipo assim, imagina, os Estados Unidos vai sair, óbvio, tem a parte do gogó, de ganhar voto ali porque é maluco, eu vou bombardear a China está em guerra com a gente, não. Mas a gente não tem interesse de entrar em guerra com a China. Porque além de parecer um pau de doido, grande parte dos Estados Unidos vendem para a China e compram da China. Então não é interessante você ter guerra com um parceiro comercial seu. E por que eu estou falando isso? Isso aqui, foi na casa hoje de manhã. Isso aqui é uma feira de produto orgânico que tem lá perto de casa, do MST. E tipo assim, o MST é contra a propriedade privada. Então é totalmente contra o que eu penso. Só que os caras vendem produto orgânico muito barato. Eu vou deixar de comprar deles porque eu não gosto da ideia deles? Não vou. Inclusive eu faço propaganda para vocês. 216 lojas, sábado de manhã. Sugiro demais vocês irem lá. É 216 lojas. De manhã, cheguem cedo, se não tem mais nada depois. Você foi patrocinado pelo bolso. Se vocês perceberem, tem um cara aqui com bandeira da Venezuela. Esse maluco aqui estava recolhendo assinaturas. Não, se bem que no MST não é o Boulos, não, é o Sted. Exato, que é o nome do MST. Né? Esse cara aqui estava recolhendo assinaturas para poder entregar na embaixada americana contra a intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela. Porque ele ia levar na embaixada, o Trump ia virar, não, tem 50 caras aí que comprou orgânico e não vão mais, vão mais para frente, né?
Eu digo pra vocês, tipo, eu vou querer que esses caras morram? Não, velho, porque tipo assim, eles vendem produto orgânico metade do preço do supermercado, pô. Então, tipo assim, se você gosta, não, eu gosto de comer coisa que eu gosto daquele gostinho de ibuprofeno, sabe? Então tudo bem, você pode comer o produto, você não gosta. E aí eu vou lá e compro na mão deles. Então eles são meu vizinho sábado de manhã e eu sou super feliz, toda vez eu falo, cara, tomara que sábado que vem você esteja aqui de novo. Eu já falei deles que eu sou filiado novo, eu falei que hoje eu citaria na minha palestra, eles deram risada, não me jogaram tomate, porque eu compro na mão deles também. Então, nem o cara que quer que eu morra, nem meu filho, nem ele quer que o Cristo ele morra. Estou em paz. Olha que coisa maravilhosa. Se esses caras estivessem lá gritando, sei lá, Lula livre, essa banca aqui vende uma cachaça Lula livre. Eu não comprei quando cachaça, mas se você comprava. Eu ia, óbvio, tirar o rótulo para tomar com meus amigos, mas tipo assim, se fosse boa, eu não vou comprar uma cachaça Lula livre se ela é boa. Entendeu? Despaço. Hã? Para despaço. Exato. Você chega com uma camisa do novo, o cara não vai me vender? Ele vai, pô. Ele vai dar torto. Vai chegar, eu vou chutar a banca dele e tal. Mas o que é isso? O comércio é a principal forma de manter as pessoas em paz. Isso é um negócio que eu acho muito interessante. Além disso, o homem livre ele é muito mais produtivo que o escravo, porque o escravo, ele sabe que ele vai ser sempre... Gente, eu tenho muito cuidado de falar de escravidão, porque a gente sempre associa a uma outra etnia. Não, escravo, pessoas, enfim, que trabalham embaixo do chicote. Ele tende a evitar resistir ao trabalho. Por quê? Porque se o escravo ele trabalha 10 horas ou 20 horas, ele está na pior do mesmo jeito. Então, assim, ele sempre vai tentar fugir. O homem livre não. Ele quer trabalhar mais, senão juntar a propriedade. E tipo, o escravo não é só o cara que trabalha embaixo do chicote. Por exemplo, você pensar a população inteira da Coreia do Norte, vai na população escrava. E ainda assim, e obviamente vai ser uma população menos produtiva. Por quê? Se você sabe que sua vida vai ser pior, você trabalha 10 ou 15 horas, você vai trabalhar menos. Então, apesar do conceito de propriedade privada ser postular, Locke chega até mesmo a dizer que o acúmulo de propriedades sem função é danoso. Propriedade é para gerar riqueza. Isso aqui quem fala não é o Boulos, não, gente. Isso é o Locke. E aí, de repente, o conceito de função social da propriedade na Constituição brasileira passa a conceito comunista. Então, assim, é umas provocações que eu trago, assim, que a gente gosta de falar, não, isso é comunista, né? Na verdade, a gente tem vários autores liberais, os conceitos liberais que se cruzam com conceitos que as pessoas acham que são socialistas, mas na verdade são conceitos liberais. Na verdade, é muito melhor você ter uma sociedade, todos os meios de produção da sociedade produzindo, do que não. Mas eu não sou a favor que você invada ali por causa disso. Sou a favor de imposto progressivo, coisa assim. Tipo assim, porque se você estabelece o direito à propriedade privada, você não pode estabelecer outros pré-requisitos para dizer que são direitos. Se você tem o direito, você tem o direito. É tipo Sim. assim, tipo, se você fosse falar, você pode ficar vivo, mas você não pode ficar só fumando maconha. Você pode. Você pode. Eu não vou gostar, mas fazer o quê? A vida é sua e não minha. É a mesma coisa que propriedade. Mas o que eu digo nessa situação não é que eu acho que uma sociedade, digamos, uma coisa que eu acho que é muito interessante que é o IPTU progressivo. Se você tem, por exemplo, uma determinada propriedade, ela não está sendo ocupada, ela é ruim para toda a sociedade. Você faz o quê? Você taxa mais essa propriedade que não está, que, enfim, que não tem alguma coisa sendo feita ali, coisa assim. Mas isso aí não é autoridade, sou eu, gente. Então, daqui a pouco eu vou trazer o conceito Cláudio Mardiano de liberalismo. Né? Então, essa parte agora que eu falo, por que eu me tornei liberal? Porque, na verdade, eu sempre tive crise de identidade, porque eu acreditava que o cidadão livre vai viver como quiser, amar a quem quiser, morrer quando quiser, que nem o Raul Seixas falava. Cada um com seu corpo, suas regras. Mas eu não concordo que o Estado grande é a resposta para tudo. Então eu não sou de esquerda. Eu acredito que o Estado mais enxuto, mais eficiente é a melhor resposta. Porém, eu não acredito que o Estado tem que ficar se importando que o cidadão fuma ou deixa de fumar. Que o cidadão se relaciona ou deixa de se relacionar. Então eu sou de direita. Então o que é? O liberalismo para mim foi o final, foi a resposta para tudo isso. Porque eu acho que cada um tem que viver como quiser, e o Estado tem que se meter de ninguém. E isso para mim é o liberalismo. Que é uma coisa que é muito louca no Brasil. Se você pensar a parte liberal da economia, vai ser mais à direita, mas a parte liberal dos costumes vai ser mais à esquerda. Na verdade, acho que eu sou os dois. Então, tipo assim, eu sou um liberal por causa disso. Foi quando assim, tipo, a Wanda Break Free, né? Tipo, agora eu percebo o que eu sou na minha vida. Foi quando eu comecei a ficar liberalismo. E aí agora essa é a parte mesmo que eu trago esse conceito Cláudio Mardiano de liberalismo. É o meu conceito. E aí essa aqui eu acho que a gente pode discutir, se a gente quiser discutir o ponto de liberalismo, né? Para mim, toda e qualquer mudança social só ocorre no meio do Estado, seja diminuindo, seja aumentando. Para mim, isso é um postulado, do conceito Cláudio Mardiano de liberalismo. As mudanças sociais só ocorrem no meio do Estado. A gente tem estados hoje que são gigantes. Você pega todo e qualquer país do mundo, vai ter um estado que toma pelo menos 20% da carga tributária. Então, só ocorre no meio do Estado. Então, ou você tem que entrar no Estado para tentar diminuir ele, ou você tem que entrar no Estado para poder fazer com que ele transfira mais renda ou aumente. Mas se você é de esquerda, você vai querer aumentar. Se você é de direita, você vai ter que diminuir. Mas você tem que entrar no Estado para fazer isso. Você tem que, de uma forma ou de outra, ser livre.
Há países que se desenvolveram com um Estado forte, como a Coreia do Sul. Há países que se desenvolveram com um Estado menor, como o Chile. Os dois modelos, de uma forma ou de outra, dão certo. Um que não dá certo é o do Brasil. Nenhum país se envolveu com o Estado esquizofrênico como o brasileiro. O Estado ele serve para não deixar, como o brasileiro. Que é um negócio que é muito louco. A gente tem um Estado que ele é gigante no Brasil. Ele leva, acho, quase 40% da nossa carga tributária e ele não distribui renda. Pelo contrário, ele tira dinheiro dos pobres e dá para os ricos. Ele distribui, só não é na direção Exatamente. Direção contrária. A gente tem um estudo do IPEA que ele coloca que as pessoas mais pobres, vendo um salário mínimo, elas pagam 60% de imposto no Brasil. E eu que sou, enfim, tenho um salário real como servidor público, eu com todas as reduções de imposto de renda de forma legal, se fosse ilegal eu não falaria. Então todas as reduções legais de imposto de renda, eu paguei ano passado 15% de imposto de renda. Isso é um assídio num país como esse. É muito pouco. Então, tipo assim... Isso é porque a maioria dos impostos brasileiros são no consumo, né? Ah, exatamente. Isso aí é uma outra discussão que a gente pode ter, o porquê que é tão louco, mas adiantando assim, é uma situação que não é tão complicada, porque o país tem 50% do país na formalidade. Então, se você bota grande parte dos impostos na renda, 50% da renda não vai ser tributada porque ela está na informalidade. Então, tudo nesse país é maluco. Então, assim... Professor, Senhor... existem outros exemplos de estados fortes como a Coreia do Sul que tem dado certo? Cara, mais uma vez, é uma situação que é complicada. O que é um Estado forte? Na Coreia do Sul, realmente foi um Estado interventor. Você pode dizer, por exemplo, que na Suécia é um Estado forte. Leva acho que 60%. Pois é. E também eles estão em 16 no ranking da Heritage. E era outra coisa que eu ia citar. Ele é um Estado grande, porém ele presta serviços públicos, mas ele não é um Estado que direciona para onde a economia deve seguir. Então isso é um Estado forte, isso não é um Estado forte, então é uma situação que é complicada. Mas modelos. E também você definiu que do que é dar certo é complicado, né? Porque a União Soviética era super industrializada, só que morria de fome. A Rússia, inclusive, até hoje é um país extremamente industrializado e é um país ferrado. Tipo, ninguém quer fugir daqui para a Rússia, tenho certeza disso. Então, assim, é muito complicado. De um modelo, se você pegar o modelo de todas as pessoas que são assim, a favor de Estados fortes, elas estão na Coreia do Sul. Mas em relação àquele ranking de liberalismo, né? Hoje não é mais um Estado tão interventor como era antes. Mas você pegar que a Samsung foi uma empresa que foi, não vou dizer se foi criada pelo governo, mas ela só existe por causa do governo, salvo engano, a Samsung é responsável por 25% do PIB da Coreia do Sul. Que é uma empresa que foi, não sei se foi criada ali, né, quando era uma garagem de fulano, se ela foi criada pelo governo, mas ela só seguiu para frente por causa do governo coreano. Aí o que eu digo, às vezes você tem 40 estados que tentaram fazer a mesma coisa e 39 deram errado, não deu certo. E a Coreia do Sul deu certo e ela é o modelo. Só que os 39 que deram errado, um deles o Brasil, não é citado. Mas no meu entender, os países que tem, onde é mais fácil você comerciar, onde é mais fácil você comprar e vender, onde é fácil abrir negócio, são os países que são mais envolvidos. Tanto é que é o Heritage, né? Que é o de liberdade econômica. Isso. Os países mais envolvidos são os que são mais liberais. O Estado serve para não deixar que as pessoas prejudiquem umas às outras, para mim é um outro conceito também de Estado. Os liberais, e aí, por que eu estou aqui hoje? Estou aqui no sábado à tarde. Eu podia estar lá, velho, jogando meu Days Gone no meu PS4, mas estou aqui com vocês, de graça, sem ganhar nada, porque eu escolhi o partido errado, porque eu não partido desse dinheiro. O partido que não tem, então um partido que nem água gelada tem que tomar. Mas por que isso? Eu acho que liberal tem que criar militância. Por que o problema da gente? Eu não digo da direita, porque a direita tem militância, essa militância maluca que é a militância do Bolsonaro. Eu falo dos liberais, se é direita, se quer ser liberais, a gente tem que criar militância. E por que é tão complicado para... Desculpa, pode falar. Eu ia falar que a gente podia botar umas fotos bem por coelho, assim, para enganar o povo. E aí, por que a gente tem que criar militância? Porque é muito complicado a gente competir com a esquerda. Gente, olha, a esquerda ela cria militância há muito tempo. Olha que homem lindo, gente. Olha a porra do olho desses homens, né? Como é que a gente compete com um homem desse, gente? Olha, escuta ele cantando, cara, sério, tipo assim, a voz dele é linda, o que ele escreve é lindo, e o cara é puto esquerda. Então é fácil a esquerda criar militância. Quem que é a voz da direita da gente? Esse imbecil aqui e esse outro idiota aqui. Como é que a gente compete com esse cara aqui? Então assim, a gente tem que criar militância, gente. A gente tem que, de uma forma ou de outra, tentar convencer as pessoas por meio das ideias, porque por meio da música a gente está ferrado, a gente nunca vai bater esse cara aqui. Então assim, e nunca vai ganhar também com esses imbecis aqui. Então a gente tem que tentar ganhar as pessoas por meio, né? Da militância, a gente tentar falar para você, cara, você não é contra o liberalismo, você não sabe o que você está falando. É o que eu falo para todo mundo. Você é um liberal, você só não sabe ainda. Eu tenho um amigo meu que ele é anarquista, mas anarquista de esquerda, né? Aí Anarquista de esquerda. porque o anarquismo, na verdade, você pega a galera mais, acho que é o Bakunin, né? Que é o grande... Hã? Os anarcocomunistas? O anarquismo de esquerda,
seria mais ou menos como se fosse um anarcon, né? Na verdade, eu lembro agora, o cara que funda o anarquismo, acho que era o Bakunin, o nome dele. Ele é um cara russo, um cara que nasce ali no meio da revolução, né? Então o anarquismo sempre teve na parte da esquerda. Então eu falo para esse amigo, cara, você é que nem eu, você só não sabe. Você também não gosta do Estado. Você tem que se filiar ao novo, cara. Tipo, ele fica bravo, né? Porque ele odeia o novo, o novo é do Itaú e tal. Tem que estar legal. Mas é um cara que a gente casou por causa disso. Assim, eu esperava mais do Itaú, assim, porque... Exatamente. Alguém tem o número aí? A gente que é dos ricos está na penúria, a galera que é dos pobres vive vive samando caras inimigas, né? A gente está mudando pro coworking agora, viu? Exatamente, então Coworking vai ficar ferrado. legal. Eu já fui lá. Então, para o Estado, ele não precisa ser grande para ele ter impacto. Ele pode ter um grande impacto sendo enxuto e eficiente. A crítica que a gente tem no Estado enxuto é de que ele gera desigualdades. Então, as pessoas mais à esquerda vão falar isso. Os países mais desenvolvidos, mais liberais, são países extremamente desiguais. Porque pega os Estados Unidos, que esses países desenvolvidos realmente são os mais iguais. Mas o Estado brasileiro, ele é obeso e ele gera desigualdades. Era uma coisa que era muito louca, gente. Tipo assim, a época da reforma da Previdência, eu tinha um amigo, enfim, que ele é de esquerda, só que ele tem um negocinho dele, ele é empresário de esquerda. E eu falo, cara, eu tô lutando na tua trincheira e tu tá lutando na minha. Tu tá lutando para que eu tenha o poder de me aposentar com 55 anos recebendo puta no salário, cara. Larga de ser idiota, sabe? Então, tipo assim, não é porque o nosso Estado, as pessoas acham que o Estado tem que ser grande, as pessoas de esquerda, mas você tem que ser grande. Eu acho que o conceito de Estado grande para a esquerda seria mais ou menos como a China. É um Estado que é grande, só que os caras investem pra cacete. A gente tem uma taxa de investimento hoje no Brasil, isso é um dado que eu tenho outra aula minha. A gente tinha uma carga tributária na década de 70, final da década de 70, de 23% e 11% de investimento público. Hoje a gente tem uma carga tributária de 34% com 0,8% de investimento público. Por quê? Porque o dinheiro vai para o bolso do servidor público e a galera não percebe isso. Tipo, eu falo, cara, parem de trabalhar para mim, velho. Sério, não parem, não mudem na minha trincheira. Tipo, eu gosto de receber um bom salário, mas chega um momento que eu começo a ficar com vergonha, cara. E as pessoas elas começam a brigar por coisas que elas não vão ter direito. Porque antes elas pagavam uma apostadoria que elas não tinham direito e elas não recebiam. E tipo assim, enfim, depois ter outra sobre reforma da Previdência que eu também já dei um pronto. O Estado deve lutar para que todos tenham pontos de partida parecido, depois a meritocracia, a seleção os melhores. Isso é muito polêmico entre os liberais, então eu digo que é o conceito plurimarniano de liberalismo. O que é? As pessoas sempre vão ser diferentes. O Milton mesmo, o Friedman mesmo fala isso no livro para escolher. As pessoas não vão ser iguais, sempre vai ter um cara que não tem um olho, um cara que tem uma perna, um cara que é mais inteligente, um cara que é menos. Pois é, mas a minha ideia é o seguinte, o Estado tem que ser forte em quê? Educação, saúde e saneamento básico. A partir do momento que todas as pessoas têm um nível mínimo desse tipo de coisa, a gente pode selecionar as pessoas que têm mais méritos, as pessoas são mais inteligentes, e a sociedade como um todo ganha. A escola privada, a escola pública um dia vai ser melhor que a privada? Não, porque ela só é privada por quê? Porque ela é melhor que a pública. Se ela fosse pior, ninguém ia pagar uma escola privada. Então ela sempre vai ser melhor, porque ela sempre vai poder aumentar o preço. E a escola pública não pode. Então eu acho assim, a gente tem que ter um bom ensino público, a gente tem que ter uma boa saúde pública e a gente tem que ter um bom saneamento básico público. Saúde pública quer dizer que eu só vou de hospitais públicos? Não. Eu acho que a gente pode, por exemplo, fazer que todos tenham direito a plano de saúde, por exemplo. Então seria muito mais barato se todo mundo tivesse plano de saúde e os hospitais fossem privados do que a gente ter saúde pública como a gente tem. Que apesar, enfim, que é ruim, funciona de uma forma ou de outra, não funciona de uma forma ruim. É fundamental que o Estado brasileiro seja recompensado, na verdade, seja repensado, seja discutido com uma discussão pré-ideológica. E essa é uma coisa que eu sempre falo. Depois, cara, a gente discute se a gente vai ser fascista, comunista, taxista, o que a gente vai ser. Mas uma coisa é certa, seja de esquerda, seja de direita, o Estado brasileiro não funciona. E a gente tem algumas reformas que a gente está fazendo. A Previdência, por exemplo, não tem que ser de esquerda a reforma da Previdência. Tinha que ser feita. Quem é mais rico está recebendo mais dinheiro que é mais pobre. É errado. Se você é liberal, se você é comunista, fascista, você reconhece que isso é errado. E o Brasil tem várias coisas que são malucas que tipo, as pessoas não param para discutir. Cara, vamos discutir isso aqui. Depois que a gente resolver isso, depois que a gente tiver um sistema tributário que funciona de uma forma melhor, a gente tiver uma forma que as pessoas possam abrir e fechar negócio de uma forma bacana, a gente tem uma forma que as pessoas mais pobres recebam mais dinheiro do Estado do que as pessoas mais ricas, porque hoje no Brasil quem é mais rico recebe mais dinheiro que quem é mais pobre. Isso é muito maluco, cara. Tem um estudo do Marcos Lisboa, agora eu não lembro de cabeça, mas era uma coisa assim, os 10% mais ricos do Brasil recebem 50% dos recursos, os 40% mais pobres recebem 10%. Como é que a pessoa mais rica recebe? A gente paga 10 vezes mais subsídio que a gente paga o Bolsa Família.
A gente tem, por exemplo, a elite estuda na universidade pública, é meu caso. Eu fiz uma universidade pública, eu fiz os cálculos, gente. Se fosse eu tivesse mensalidade de R$2.000, se eu fosse ver quanto tempo ia levar para eu poder pagar, só o que eu recebi de imposto de renda, levava 8 anos para eu pagar a universidade pública que eu fiz. Eu estou longe de ser parte principal da população, eu sou do 0,5% mais rico. Eu não merecia esse tipo de coisa, quer dizer, não era necessário para mim, mas a regra está lá, eu sigo as regras, passei vestibular, fiz, mas eu não acho que seja justo. Então, o programa de distribuição de renda são importantes, eu acho que o Bolsa Família ele é muito bom, porém, a melhor política social capaz de dignar ao cidadão é o emprego. Tem um livro, chama-se Vozes do Bolsa Família, que é uma pessoa, realmente ela é super petista, mas eu achei muito interessante o livro. Ela começa a conversar, ela vai para os interiores e conversa com as pessoas que têm Bolsa Família. E quando intuitivamente do que as pessoas falam, quando ela conversa com essas mulheres, o que essas mulheres querem? Essas mulheres querem DIU, essas mulheres querem juntar de trompa para ter menos filhos, elas querem ter poucos filhos, elas querem ter bons empregos, elas querem poder estudar, elas querem ter um emprego digno, elas não querem ficar sem trabalhar. As mulheres falam esse tipo de coisa. Inclusive, dos passos amostral dela, era coisa de 100 mulheres, tipo assim, 3 pararam de trabalhar por causa do Bolsa Família. Na verdade, as pessoas elas querem poder se viver, mas elas preferem muito mais o emprego, porque a pessoa se sente feliz tendo um emprego. Então, esse para mim é o principal política social. Nada é tão caro quanto o Estado te dá de graça, portanto, a principal função do Estado deve ser distribuir renda. Se é para existir, é para pegar dinheiro do rico e dar dinheiro para o pobre. Isso é esse tipo de coisa. Quem fala isso aí não sou eu, é o Milton Friedman também, vai falar mais para frente. Obviamente, distribuir renda dos mais ricos mais pobres, não ao contrário, como é o Estado brasileiro. O Estado brasileiro tira dos pobres e dá para os ricos. O Estado brasileiro tira dinheiro dos pobres, dá para os ricos, para assim ajudar os pobres. Eu falando assim parece idiota. Mas eu vou falar como é que a esquerda fala. A gente precisa proteger nossas empresas estratégicas. O que é proteger as empresas estratégicas? É tirar dinheiro do cidadão que paga imposto, dar um subsídio para o cara da JBS, porque teoricamente ele vai gerar empregos e ajudar os mais pobres. Isso é muito idiota, gente. Isso para mim é extremamente idiota, isso não na minha cabeça, mas é o que acontece no Brasil. Quando a gente tem um país que paga 10 vezes mais subsídio para rico do que a gente paga para pobre, acontece esse tipo de coisa. E não é só o dinheiro que você tira do rico para o pobre. Quando você fecha o mercado, você paga mais caro com um produto que você conseguiria melhor mais lá fora. Ou seja, um cara que não deveria receber dinheiro está recebendo, um industrial, que não é um cara pobre, em detrimento das pessoas mais pobres. Então, assim, é o KISS, né? Quando a gente fala de renda mínima, de quem que a gente lembra? Renda mínima, gente, quem que fala isso? Suplicy, esse rapaz vem aqui, ó. Quando a gente fala de renda mínima, a gente fala desse rapaz aqui, acho que foi ele que inventou. Eu boto aqui de forma jocosa, é um cara que eu respeito, o cara da esquerda, muitas vezes ele tem vários embates, inclusive com o PT, porque é um cara, enfim, que tem cérebro, né? Entendeu? Não é um cara tão gado como é a grande parte dos petistas, né? Mas não, quando a gente fala de renda mínima, esse rapaz aqui, ó. Esse rapaz falava de renda mínima muito antes desse rapaz ser senador. Ele fala do conceito de imposto de renda negativo. Vocês conseguem conhecer esse conceito? O Friedman ele falava assim, vamos determinar um tipo, uma forma mais simples. Vamos determinar um valor onde todo mundo tem que ter esse tipo de renda. Se o cara recebe acima dessa questão de renda, ele é tributado. Se o cara recebe abaixo desse nível de renda, ele só não é tributado, como ele vai começar a receber uma renda do Estado para que ele possa chegar ali. E de uma forma temporária, coisa do tipo. Mas é um conceito da renda mínima desse rapaz de suma aqui. Só que a gente acaba caindo, às vezes, na armadilha da direita de falar que, o liberalismo é contra os pobres. Não é contra os pobres. O liberalismo ele é contra esse tipo de pensamento de que a gente tem que ajudar a empresa estratégica. A gente tem que ajudar a empresa, mas tem que ajudar quem precisa no país. Quem precisa são as pessoas mais pobres. Então, assim, uma coisa, olha, enfim, eu vou citar um terraplanista lunático, mas é a única coisa que eu acho que ele tem razão. Chama-se Olavo de Carvalho. Tipo, extremamente, mas ele tem uma coisa que eu acho que ele é certo. O nosso sistema educacional é muito voltado para a parte da esquerda. Então, todo mundo aqui cresceu nas escolas, entendendo que era importante a gente ter empresas grandes, era importante a gente ter indústria. Por que a indústria é importante? Por que é importante a gente ter indústria? É importante a gente ter empresas eficientes. Tipo, você acha que o Jobs, você vai dizer que a Apple é uma indústria? Todo mundo fala da indústria como se só país rico tivesse indústria e quem faz setor primário é pobre, mas todo mundo esquece da Nova Zelândia, né? Aí vamos citar vários. E a Nova Zelândia é uma coisa muito interessante, inclusive, porque a Nova Zelândia não tem subsídio agrícola. Essa eu não sabia. Os caras não têm. Interessante.
Não é só Nova Zelândia, Austrália, o país com o melhor IDH da América Latina. Se não é, tá para passar. Chile. É tipo 60%. Exporta o quê? Pobre. É um negócio que os caras pegam uma pá, vai lá embaixo, carro, às vezes outro carro, uns mineiros lá dentro, tem que puxar os caras de baixo. É o país mais rico da América Latina. É um país com IDH maior que Portugal. A gente, não sei se agora é, mas sempre foi os maiores IDH do mundo. Noruega. O que a Noruega faz? Petróleo, pescado. É tipo os caras A fazem. Venezuela, recentemente, né? Você está sendo com o modelo, rapaz? Não, mas Você está infiltrado? Não, mas se você pegar da década de 50 até... Na verdade, o IDH da Venezuela, eu acho que ainda é maior que o nosso. Não, acho que não. Eu, Acho que caiu. mas se caiu foi tipo 2 Parou anos de depois. divulgar, tem 5 anos que a gente divulga. Mas eu peguei na Wikipedia em 2014. Se você medir do Palácio do Maduro pra dentro, aí Mas uma coisa séria, 2010 pra cá, 2010 pra 2003 pra Você cá, também pra trás, tinha, o IDH deles era você maior. também tinha a Argentina na primeira metade do século XX. No começo do século XX, era o país... me falaram que era a terceira maior renda per capita do mundo. Uma coisa eu tenho certeza, eu vi no livro do Banks. Esse era uma renda per capita para a Alemanha. A Argentina tinha no começo do século. E vendia o quê? Carne, trigo. E alguém sabe por que ele está sentado no trono de lápis? É por causa da citação dele do lápis. Você assistiu o documentário, né? Eu só conheço. Vocês contrataram esse menino aqui. Eu sou isso. Infelizmente eu não recebi o cheque do Itaú ainda. Vai chegar, fica tranquilo. Vai. Vou ter que fazer umas ligações aqui. Deixa eu pegar aqui pra você aqui, né? Vou pegar o cheque laranja. É porque ele fala que ele pega o lápis da Exatamente terra esse aqui. dele, aí ele pergunta como é que foi feito esse lápis, porque a ponta dele foi feita em um lugar, a madeira que vem dele para fazer essa ponta assim, a parte de pegar vem de outro lugar, e tudo vai se juntando através do sistema de preços para chegar um produto na sua mão pelo menor custo possível e com a maior margem de lucro para quem faz. Esse lápis ele é assim, não porque alguém determinou, escreveu, fez uma lei que o lápis tem que ser assim. Ele é assim porque, de uma forma ou de outra, viu-se que um lápis de ponta de borracha vermelha vendia mais, um lápis dessa cor vendia mais, coisa assim. Antes a gente tinha, um amigo do micro sociedade, o cara, sei lá, que produzia sapato, ele sabia fazer tudo, ele sabia ir lá matar o bicho, tirar o couro. Artesanal. Exatamente, artesanal. Hoje um simples lápis a gente não consegue fazer. Não um ser humano no mundo inteiro consegue fazer um lápis. Ele consegue assim, se eu der para ele esse metalzinho, a madeira, o grafite, a borracha, ele faz. Mas ele não consegue extrair o metal, ele não sabe como é que faz para cortar madeira, ele não sabe como é que faz para pegar o grafite do lápis, e é um lápis. É uma coisa que tipo, a gente compra, sei lá, R$1 no negócio, e ninguém consegue fazer. É uma sociedade hoje que a gente tem que é extremamente complexa. E aí, alguns conceitos, esse sim, não é contra o capitalismo, não é liberalismo, capitalismo de Estado, proteção de empresas estratégicas, ser pró-indústrias, porque ser pró-indústrias não é o mesmo que ser pró-industriais. Ser pró-empresas não é o mesmo que ser pró-empresários. Isso é um negócio que a gente tem que ter muito claro. A gente é a favor que a gente tenha empresas melhores, a gente é a favor que a gente tenha indústrias melhores. A gente não é a favor do que os industriais querem. Porque o industrial, ele não quer que as indústrias no Brasil sejam melhores. Se ele puder chegar no governante, ele vai pedir mais proteção, mais subsídio. Ele vai tentar ao máximo diminuir a concorrência. Então isso que a gente não entende, porque eu vejo que as pessoas mais da esquerda, com esse papinho de empresa estratégica, são na verdade mais pró-industriais do que pró-indústrias. Quando você fala que a gente tem que proteger, por exemplo, gente, é uma coisa que é muito louca, no Brasil a gente protege indústrias quais? Nestlé do Brasil, Fiat do Brasil, Volkswagen do Brasil. Que loucura esse país, gente. Que loucura esse país. O petróleo é nosso. Talvez o petróleo é a empresa brasileira mesmo, mas tipo assim... Chega lá no posto de gasolina e fala o petróleo é nosso. Bota de graça, né? O petróleo é meu, né? Você tá muito louco. Daqui a pouco estão cobrando IPVA até da minha cadeira de rodas. Não bota o motor nela não, cara, senão eu vou te pegar. É pra ver que são automatizados, né? Então vou não estou exigindo. É micro e pequenas indústrias, né? 98% 98% das nossas indústrias são micro e pequenas. Micros e pequenas indústrias, né? Que aqui Não ninguém se tem importa. apoio nenhum, então fecha a porta. Porque o grande industrial, ele consegue o que ele faz. Ele vai lá no palácio, de madrugada, grava o presidente e consegue o que ele Tipo quer. o que o João Dória está querendo fazer agora. O fogo da que fez, né? Já Na fez, verdade, fez. com quem comprou a Toyota lá, né? Como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele. Enfim, eu vi lá que estavam querendo, agora no Rio de Janeiro, não sei se você viu, que tem licença para patinete elétrico.
Já tô começando a ficar com medo disso daí, porque daqui a pouco vão exigir licença de mim pra Como assim você não sabe as regras de trânsito, né? Vão me parar assim, seu vagabundo. Sua cadeira tá confiscada, você é um perigo à sociedade. Atropelar alguém, né? As coisas muito loucas, né, velho? E a mesma coisa, cara, ser popular não quer dizer que é ser populista. Então, assim, o liberalismo ele pode ser popular. A partir do momento que você quer que as pessoas possam ter o direito de poder empreender da melhor forma possível, isso é ser popular. O que é ser populista? Ser populista é o cara que trabalha para o verde da gritaria. O que é o verde da gritaria? O que é mais importante, a crise do Estado brasileiro ou o kit gay? E o que foi discutido na eleição da gente? Kit gay, mamadeira de piroca, esse tipo de coisa. E nada importa para o futuro do país. Isso é uma discussão, isso é um debate populista. Na verdade, a gente não é populista, a gente é popular. Por quê? Porque se o Estado funciona melhor, todo mundo tem uma vida melhor. Então é muito importante que a gente saiba essa diferenciação entre ser pró-industriais, pró-empresas e pró-empresários e popular e não ser populista. Isso aqui não é só da esquerda não, gente. O Bolsonaro parece que ele acorda assim, velho. Tipo assim, alguém manda uma mensagem, pô, Bolsonaro, foi no Fernando Noronha, eu paguei R$50. Ele vai lá, o Fernando Noronha cobra muito caro de taxa de ambiental. Mas não tô preocupado com isso, velho. Uma preocupação do cara, velho. Tipo, ele tem umas coisas assim. Parece ser um sistema randômico de preocupações, né? Alguém fala qualquer coisa assim, aí o cara vai lá, tipo, sabe? Aí o cara fala, cala a boca, cara. Tipo, a galera tá fazendo tão bem, a galera tá movendo, a galera parte econômica, você fica calado. Tipo, fala de mamadeira de piroca, sei lá, uma coisa assim, mas para de falar dessa besteira, sabe? É muito louco isso. Isso aqui, gente, não foi o Friedman que desenhou, não, foi o Maurício de Souza. Estou impressionado com isso que eu desenho. Vocês conseguem ler? Lê pra gente, então. Se alguém pisa no formigueiro, vai ser aquela confusão, as formigas voando, né? Se a pessoa tentar arrumar, a confusão só vai aumentar. Aí os caras comentam, isso está parecendo o governo e seus planos econômicos. Mas se ninguém interferir, em pouco tempo o formigueiro vai se reconstruindo. Gente, o Maurício de Souza. Vocês acreditam nisso? Maurício de Souza é de pilão. Eu fiquei de cara quando eu vi isso aqui, eu falei, irmão, eu já gostava dele depois disso. Isso aqui é a tirinha do Calvin, para mim ela é a descrição do que é o Brasil. Essa acho que vocês não vão conseguir ler. Ele está vendendo limonada, né? Como é nos Estados Unidos. A R$3.000 uma limonada, como? No copo ele é, você quer um? Ela, como você justifica cobrar R$3.000? Oferta e procura. A mina, muita procura, não vejo nenhuma procura. Ele, muita procura. Ah, é? Claro, como único acionista dessa firma, eu procuro um lucro monstruoso para o meu investimento. E como presidente e diretor executivo dessa empresa, eu procuro um salário exorbitante. Aí, menina, você está maluco, eu vou para casa buscar outra bebida. Aí ele, claro, deixe-me sem emprego. São pessoas como vocês que arrumam a economia. Gente, isso aqui é no Brasil. Aí ele vai para casa, precisa ser subsidiado. O Brasil aqui. Isso aqui, bicho, tu tira ele aqui, tu bota aqui o Lula, aqui, tu bota o Joel, tu tira, bota o Temer, o Joel, é isso, cara. Esse país é desse jeito, velho. Eu adoro essa tirinha também, gente. Ela sempre tá nas minhas aulas. É muito doido, né? E aí, terminando a aula mais uma vez, pedi com os jovens, né? Conta a minha página, professor Cláudio Omar no Facebook. E é isso aí, gente. Obrigado. Pode abrir para discussão aí, né? Pode fazer pergunta? Pode, fica à vontade. Uma coisa que eu queria que você comentasse, se possível. Alguém só pode dar um copo d'água quente, por favor? Esse copo era pra mim? Era pra você. Eu tava bebendo. Não, achei que tu que tava bebendo. Eu deixei que eu deixo. Então, muitas vezes quando eu falo assim de liberalismo com outras pessoas, eu tenho uma dificuldade de conseguir tangenciar isso, tangibilizar na verdade, em realmente como mostrar os resultados positivos disso. Fica muito assim na teoria e eu tenho dificuldade de colocar esses resultados na prática, porque em comparação com Um discurso populista é muito mais fácil. Isso, porque assim, quando você fala mais da parte de um Estado interventor, as ações de intervenção elas geralmente são um pouco mais tangíveis, né? As pessoas conseguem entender um pouco mais desses números. Parece que se preocupa com os pobres, né? Mandar um hospital na parte pobre, e aí vai coração. como é que, por exemplo, o exemplo da saúde que você deu foi bem legal. Como é que a gente entra no tema da saúde com um conceito liberal e mesmo assim conseguir ainda trazer resultados que as pessoas consigam entender, até pessoas que não são tão educadas. Uma coisa que eu sempre falo, todo mundo vive com o superior, né? Não. A não ser o menino ali que é muito novo. Eu não tenho não.
Não. Mas tipo, a grande Eu ainda nem maioria. completei o ensino médio, na verdade. Mas, enfim, você também é novo, né? Mas tipo. Você tá parecendo que tá precisando. Eu falo isso com meu pai há 3 anos. Eu vou te levar pra dar aula comigo lá no DT. Mas, grande Já foi parte. lá, lugar legal, lanchinho bom. Lá pelo menos é um pouco. Lá tem congelada, né? Mas uma coisa que é interessante, assim, tipo, a maioria daqui tem curso superior. Se eu perguntar pra vocês como é que faz pra poder pagar, se você montar uma empresa amanhã, como é que faz pra pagar os impostos, ninguém que sabe. Demora uns 200 dias. E ninguém que sabe por quê? Porque eu já estudei para dar aula de direito tributário e eu também não sei. E sabe o que é pior? O cara que tem uma empresa também não sabe. O cara tem uma grande empresa. E o cara que vai multar o cara que tem uma empresa também não sabe. Porque a questão tributária brasileira é tão maluca que o cara que empreende não sabe como faz, o cara que te multa não sabe como faz e o cara que te julga não sabe como faz. Porque elas se contradizem. A partir do momento que você tem uma união, 27 estados, 5.500 municípios, e cada um pode legislar sobre algum tipo de tributação diferente, não tem como dar certo. Então você vive o tempo inteiro sobre isso. Por que eu estou falando isso? Eu tenho uma irmã maior que ela foi abrir um restaurante. E tipo assim, ela gasta 10% do faturamento dela só com o computador. Porque é o cara que teoricamente sabe como é que funcionam os impostos. 10% do faturamento não é do lucro, é do faturamento dela. Ela gasta com o computador, gente. Então, tipo, e ela não é uma pessoa pouco de dica não, sabe? Tipo, não trabalhar para ela. Mas é uma pessoa que tem um restaurante ali, que serve, acho que, 200 refeições por dia, uma coisa assim, é uma coisa gigante. Você não sabe como funciona. Então é isso que a gente tem que falar, de falar assim, cara, você quer ter um emprego? Para você ter um emprego, alguém tem que te contratar. E para a gente contratar, as pessoas têm que ter uma empresa. A pessoa não abre uma empresa porque é muito maluco no Brasil. O grande sonho brasileiro não é você ter uma grande empresa, é você ser que nem eu, concursado. Uma carreira de Estado que não é minha. Tanto é que eu sou concursado, foi você que escreveu a minha vida. Não só pelo salário, eu gosto de trabalhar no setor público, eu acho que a melhor forma de reformar o Estado brasileiro é estando lá dentro. Assim, eu acho que pro novo, principalmente, seria muito importante a gente pegar essa bandeira que tem sido monopolizada pelo bolsonarismo, né, da segurança pública, porque você explicar para um cara como é que funciona o liberalismo, a economia e tal, é um negócio muito abstrato, é algo que está muito fora da realidade dele, assim, eu acho que a gente devia começar a debater mais e tornar mais frequente nas campanhas pautas sobre a segurança pública, porque isso é algo que ele pode entender, porque ele tem medo do filho dele sair e não voltar mais para casa, tem medo, às vezes até da polícia, né, que ocorre também, é muito violento dos dois lados aqui no Brasil. Acho que a gente tem que começar a falar mais sobre essas pautas. Outra coisa que é interessante também, que eu falei, nada é tão caro quanto que o Estado tiver de graça. Então você ser a favor de que o Estado seja menor, não quer dizer que você é contra a saúde pública. Você só é contra que no hospital o Estado tenha contratado o técnico de enfermagem ao diretor. Eu conversei com um cara que ele é Uber. Isso foi anteontem. Peguei o Uber. Falei, cara, faz Uber? Eu sou técnico de enfermagem. Eu falei, por que tu não trabalha como técnico de enfermagem? Não, é melhor ser Uber. A não ser que seja concursado. Então ele me explicando, se você trabalha no hospital como técnico de enfermagem, você recebe R$1.200. Se você é concursado, você recebe R$2.400. O que é que um técnico de enfermagem concursado faz? Ele é 2 vezes mais produtivo que um cara privado? Não é. É por quê? Porque se um cara do setor privado ele faz greve, ele, uma hora ou outra, ele vai ser demitido. No setor público, não. Então a gente tem um poder de barganha muito maior. E além disso, a gente tem esquerda para poder pedir melhor salário pra gente, mesmo o cara não sendo concursado. Então, assim, só terminando o seu ciclo. O que eu diria era isso, assim, a gente não, parte liberal não é a favor, não é contra que tenha uma escola pública de qualidade. Não é contra que a universidade pública eu sou, mas uma escola pública de qualidade, um hospital público de qualidade, não é contra esse tipo de coisa. Mas é contra o que o Estado tem que fazer. O Estado ele pode contratar as pessoas e deixar o mercado poder fazer isso. Ele pode terceirizar também. Exatamente, de concessão. Então você pergunta, você prefere uma estrada que tem um pedágio ou uma estrada sem pedágio? Você prefere um aeroporto na Infraero ou um aeroporto concedido como o nosso que a gente tem? Você prefere o telefone como era antes ou depois que foi privatizado? É isso que é a discussão que a gente tem que ter. Legal. Aí por último, quando ainda no governo Temer, começou essa discussão da Eletrobras. E aí discussão, não sei se foi privatizado, acho que não foi. Não, foi porque teve um juiz lá que fez uma ordem que parou tudo. Pois é. Mas aí você tinha na privatização de Furnas, aí do setor Parque Elétrico de Minas, a Aécio Neves aliado com o PT, contra a privatização. Gente, qual que é o conceito patriótico que faz dois arqui-inimigos que estão trabalhando junto contra a privatização? Você confia no Temer você confia no Temer para dar R$100 para ele, segura aqui até
alguém voltar, você não confia. Aí o patrão vai ser que ele escolhe o cara, pô. Tipo, é muito louco isso. As pessoas não confiam nos políticos, mas querem que os políticos escolham quem manda as principais empresas do Brasil. Sim. Então acho que é o tipo de discussão que a gente tem que ter, entendeu? Legal. Tem um projeto bem interessante na saúde, que é conseguir fazer com que a gente não precise só utilizar hospitais públicos, mas que as pessoas que não, enfim, até têm dificuldade de ter acesso a esses hospitais, elas poderem usar os hospitais particulares e usar meio que esse lance do plano de saúde dentro desses hospitais particulares para ter um serviço Melhor qualidade. desculpa, gente, para ter um serviço de mais qualidade. Exatamente. Então, o canto populista ele é muito bonito. É o que eu sempre falo assim, digamos assim, Deus não acontece com ninguém, mas você está com um câncer, aí você tem 2 médicos. O médico fala para de cá, tu vai ter que fazer quimioterapia, tu vai penar. Aí você fala, caraca, aí você escuta outro médico, não, para tu melhorar vai te dar uma caipirinha, qual que você vai querer? Agora qual que vai te deixar bom? Esse é o tipo de discussão que a gente tem que ter, porque o canto populista ele é muito bonito. E a gente acabou tendo o pior, inclusive foi um populista de direita ali. Porque esse populismo não só de esquerda a gente podia falar, agora não, a gente tem populismo do lado. Então assim, enfim. Posso fazer uma? Olha, agora está aberto aí, roda aberta, vamos roda aberta. O que você falou assim, é um problema que eu enfrentei muito, assim, né, para encontrar exemplos concretos. Que muitas vezes o pessoal fala, isso aí é bonito no livro. Exato. Inclusive lá no grupo, né? Não sei quem aqui participa dos grupos. Eu tô lá, eu sou o Paulo, um chato. Tá sempre enchendo o saco lá. Sou eu. Já eu escrevi um artigo, não foi publicado, porque não foi publicado, eu divulgo lá, em que eu toco em alguns pontos concretos. Um deles é a saúde. E falando de saúde, olha, tem alguns índices internacionais que medem índice de qualidade de saúde. E quando você olha dentro, eu tive que cruzar dados, eu dou bastante trabalho escrever isso, mas eu vou dar esse dado aqui, entre os 20 países entendidos como mais eficientes com o cuidado médico, só 7 não são considerados livres ou majoritariamente livres na lista da Heritage. Só 7. Os outros todos são países livres ou majoritariamente livres. Então, quando você olha isso, você fala, pô, você não precisa ter um país interventor para você ter uma saúde boa. São países livres, 65% são países livres ou majoritariamente livres, que têm as melhores saúdes do mundo. Você não precisa ter necessariamente um Estados Unidos da vida, que é tudo privado, quer dizer, depois rolou uma Na verdade não tem, não é tudo privado não. Tem o Medicare e o Medicaid. Mas o Medicare não é um plano de saúde privado. Não é, mas ainda assim mudou muito a administração global. Mas quando você vai para outros países, você consegue ter um país com economia livre, e ainda assim com o Estado atuando, mas a economia é livre e você tem uma saúde excelente. Ótimo. A gente precisa muito desse. Quando eu publicar, eu divulgo lá no Google. Porque uma das nossas ações vai ser gerar essa educação para as áreas do entorno. A gente quer fazer. Sim. E assim, sinceramente, assim, é um conteúdo muito legal, mas tem alguns tipos de público que talvez eles não consigam entender. Então tem que deixar um pouco mais assim, aterrizar para que eles entendam isso que você está falando. E faz sentido que a pessoa vai acreditar e falar, nossa, eu realmente quero isso para minha vida. Isso que é qualidade de vida. Exatamente. Você pode falar assim, você prefere no hospital público ou no hospital privado? Ah, eu prefiro no privado. Você sabia que o público está mais caro que o privado? O Estado gasta mais que você no hospital público que gastaria se te mandasse para o hospital privado para pagar a ceia. Esse tipo de discussão a gente tem que ter. Exatamente isso. E é nada tão caro quanto o Estado não te dá de graça. Eu acho que a gente tem que parar só de discussão de debates entre a nação. A cultura do Brasil, desde o início, é uma zorra. É uma zorra. O processo patriarcal não vai se acabar de uma hora para outra. Eu acho que o Partido Novo tem que discutir sobre o seu liberalismo, até discutir e mostrar o que é liberalismo na economia e conservador dos costumes. Porque isso é uma palavra-chave do Partido Novo. Eu acho que você tem que partir para a ação, entendeu? Não adianta ficar só discutindo, não adianta chegar para uma determinada classe econômica e falar sobre liberalismo, que não vai entender nada. Eu tenho um conceito totalmente irresponsável, sem pesquisas. Pelas minhas observações, para quem não sabe, eu sou publicitário, eu fui oficial da Marinha Americana, trabalhei só na iniciativa privada e cheguei a ser professor universitário, agora eu estou aposentado. O que é que eu observo?
em qualquer lugar, qualquer área, qualquer setor, qualquer departamento. Isso vale para tudo. Tudo que eu fui como publicitário, como social da área militante, como microempreendedor e como professor. É que o país e o mundo, é o país e o mundo. Você tem lá um pirâmide com 3% que manda no mundo. Se muda. Aí você tem aproximadamente uns 13% que acompanham os 3%. O resto ninguém quer pôr nenhum. Você precisa ver. Eu não acho que nós precisamos de uma reforma da Previdência, uma reforma da economia. Você precisa primeiro de uma reforma política, para você mudar os costumes e os hábitos. Então, 8 deputados do Novo não fazem cosquinha no meio de 500 reformas. Mas é preciso que todos os diretórios, entendendo o processo de liberalismo, o processo de liberalismo, simplesmente começa a colocar em ação as coisas que eles pensam. E isso é um processo puramente educacional, mas com ações. Não adianta discutir isso. Não adianta discutir A, B ou C. Eu acho que o Novo tem que ter ações, porque o meu voto é igualzinho o voto da classe pobre. Eles não vão mudar. Vai ser a mesma coisa. Eles vão ser sempre sensibilizados por alguma esmola. Vou dar alguma coisinha para ele volta para mim. Eu acho que o Novo tem que começar a pensar em termos de ação. Ação mesmo para valer, no sentido de... Só um pouquinho. Sim, por favor. Eu acho que o Novo tem que começar a refletir e agir. Agir sim, ir para o campo. É difícil. Eu sou filiado do Novo há 3 anos, antes mesmo das eleições, antes de ter os candidatos para vereador. O que eu vejo é o Novo está muito devagar nas suas ações. Aqui no Distrito Federal, falar do Novo é uma coisa até muito setorizada. É muito setorizada, é muito pouquinho. Quando na realidade, e primeiro porque eu sou publicitário, tem que fazer uma campanha, tem que fazer uma divulgação, tem que dizer que a gente existe. Tem as redes sociais, mas que usa as redes sociais